Sejam bem-vindos, Fátima, Jean. Vamos lá, mãe, olha. Rosaura já está por aí. Jussiélio, nosso aluno, seja bem-vindo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Pronto. Vou esperar ela chamar aqui para entrar e a gente começar a nossa live, uma discussão bem diferente um pouquinho hoje. Oi, Sossô, tudo bom? Michele, Freitas, os professores já com a gente na live, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar para ela pedir para entrar. Olá, Franciele, tanta gente querida hoje, o pessoal do observatório. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... O som tá bom? Diga, Freitas. Tá bom? Então tá. Pessoal da UERN já presente. Vamos lá, só esperando a nossa convidada chamar. Rosaura tá aí para entrar na live com a gente. Oi, Wagner. Boa noite, seja bem-vindo à nossa live da Catavento, da nossa incubadora. Luneika. Está entrando bastante gente. A gente já começa a ter uma discussão diferente. Espera aí. Noite. Boa noite. Olá, boa noite. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tudo Você bom? está me ouvindo bem? Tô sim, tá ótimo. Só que eu não estou vendo os seus olhos, estou vendo só... Melhorou? Isso. Melhorou. Bem, gente, queria agradecer por eu ter aceito o nosso convite e vou te apresentar um pouquinho, né? A Rosaura vai estar aqui com a gente hoje. Ela tem experiência em gestão há 36 anos, Master Coach, Master em Programação Neurolinguística e consteladora organizacional familiar, e o maior título dela é Minha Mãe. Então, hoje vai ser uma live de mãe com filha, né? Porque a gente tem muita coisa compartilhando em comum. Então, mãe, fica contigo. Eu não consigo chamá-la por Rosaura, então vocês desculpem, eu vou falar o tempo todo, não tem como. Então, mãe, está contigo. Ok, quero começar agradecendo a incubadora Catavento pelo convite, a todos e todas que estão conosco nesse momento e a todos que vão chegar daqui a pouco, então energeticamente já se sintam incluídos e partes desse grupo, ok? Quero agradecer a minha filha, é uma honra estar aqui com você nesse momento, minha filha. Quero começar pedindo para que a gente se aquiete um pouquinho. Quero pedir para que cada um de vocês feche os olhos, que cada uma feche os olhos e entre em contato com a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo, expirando e inspirando e se acalmando, silenciando,
se sentindo mais e mais relaxada e relaxado. E com essa sensação de paz, eu quero que cada um de vocês imagine à sua frente o seu produto ou o seu serviço. E imagine agora, logo após o seu produto ou o seu serviço, os seus clientes olhando para o seu produto. E volte agora para você e sinta uma energia branca à sua volta, uma expansão da sua energia, como se fosse uma luz branca que tomasse conta de você. E através dessa energia, sinta essa luz no seu coração, amplie ela no seu coração. E agora expanda essa energia como se fosse um feixe de luz até o seu produto ou o seu serviço ou o que você oferece para a sociedade ou para algum sistema que você faz parte. Veja o seu produto e serviço também iluminado por essa luz branca. E agora, imagine essa luz saindo do seu produto ou serviço e indo ao coração de cada um dos seus clientes, conectando cada um dos seus clientes. E esses clientes conectando cada uma das pessoas que ele tem relacionamento através do seu produto ou através do que o produto faz com ele. E assim outras pessoas e mais outras pessoas. Como se fosse uma cadeia de expansão energética. E agora volte até chegar nessa luz em seu cliente, até o chegar dessa luz em seu cliente, em seu produto e serviço, e novamente em você. E sinta o retorno daquilo que você expandiu e o quanto você expande através do seu serviço ou do seu produto. E ao seu tempo, abre os olhos e esteja aqui agora de novo conosco. Essa experiência que a gente acabou de viver é a primeira experiência que a gente tem que ter consciência para ter um olhar sistêmico sobre as coisas e sobre o empreendedorismo. É ter a noção plena de que nós todos somos energia, estamos todos conectados e todos nós afetamos uns aos outros. Eu estou para o todo como o todo está para mim. E essa consciência é muito importante para a gente ter, principalmente na expansão e na visão daquilo que a gente doa para o mundo. O empreendedor tem como característica inovar, criar. Joseph Schumpeter, ele já diz assim, que empreender é inovar, é criar novas combinações. Então, quanto mais eu estou conectada no todo, eu estou enxergando as informações que todo o sistema, que o todo me traz, mais possibilidades de combinações, de soluções, de criar coisas novas eu vou ter. E mais, e mais, e mais. E essa consciência é muito legal, né? Talvez vocês estejam pensando aí, né, Tatiana? E como fazer isso? Eu posso. Sim. Porque às vezes a gente não sabe se conectar com o cliente, né? Se conectar com o externo. A gente faz o produto para nós,
sem pensar, né, em quem vai receber. Então, com isso, como é que a gente faz essa questão toda, né, do pensamento sistêmico dentro do meu negócio, né? E no mundo desse empreendedorismo socioambiental, como é que a gente aplica todos esses conceitos dentro dessa realidade? Isso. Um dos primeiros, e isso é bem prático. Vamos agora aprender um pouco mais, falar um pouco mais disso, para aí a gente ver a prática disso lá no dia a dia de vocês. E não tem muito segredo, tem muita intencionalidade no fazer. Então, vou começar falando dos princípios sistêmicos, né? São 4 princípios. Quem criou esses princípios foi Bert Helling, um psicoterapeuta alemão, que teve a grande sabedoria, eu digo a grande iluminação, de nos trazer esses princípios de forma estruturada. Ele até no final, ele faleceu no final do ano passado. Eu tive o prazer de estar com ele muitas vezes, pessoalmente, aprendi muito com ele e sou muito grata a ele por tudo que ele me ensinou. E ele chamou no final de vida, já uns 6, 7 anos para trás, de leis do amor, de tão importantes e tão fluídas são essas leis para os sistemas que a gente faz parte. Então, a primeira coisa que ele diz para nós é sobre o princípio do pertencimento. Mas só que antes de eu falar do princípio do pertencimento, eu quero falar um pouco de sistema, né? Do que é um sistema. O que é um sistema? Eu vou falar muito para vocês de olhar para o sistema, cuidar do sistema. E o que é um sistema? Um sistema nada mais é do que uma junção de pessoas, um agrupamento de pessoas com objetivo comum. A gente faz parte de muitos sistemas, né? Então, o nosso sistema familiar, né, Tati? E o nosso sistema organizacional, o sistema da igreja, o sistema da pelada, de repente quem joga, e todos esses sistemas interferem no outro, e a gente tem que ter muita consciência disso. Uma das coisas que a pandemia fez foi, em algumas pessoas que estão só trabalhando home office hoje, trouxeram o sistema organizacional para dentro do sistema familiar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, essa consciência que esses princípios é como se eles fossem cuidados para que a rede elétrica desse sistema, essa conexão de energia que a gente falou, flua, aconteça de uma forma mais leve, sem ter gatos, sem ter fio de escapado, que gasta um monte de energia e que não leva a nada. Ok? É como se nós fôssemos, quem já estudou aquelas redes elétricas lá na física, né, sabe bem como é essa rede. E assim nós somos redes através das pessoas que fazem parte dos sistemas que a gente faz parte. Ok? Vamos lá para os princípios agora? Foi isso que eu prometi para vocês, né? Então, o Bert Helling trouxe 3 princípios e eu, dos meus estudos, atualmente eu estou fazendo doutorado lá em Portugal, em Coimbra, em gestão sistêmica, tenho trazido mais um, que é o separar o que está misturado, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o primeiro princípio que eu quero falar para vocês é do princípio do pertencimento. O que esse princípio diz? Ele diz que a gente deve incluir tudo que tem que ser incluído. É também chamado do princípio da inclusão. Todos têm que fazer parte do sistema e têm que ser vistos pelo sistema. E tem que saber qual é seu papel no sistema. E é muito bonito isso, né? Quando você vê um sistema que cada um sabe qual é o seu papel e faz o seu papel de uma forma fluida, linear. Eu vou contar para vocês uma historinha desse princípio, porque esse princípio não vale só para pessoas, vale para pessoas e para coisas. E a gente tem que estar sempre perguntando: o que mais eu tenho que incluir? O que mais eu tenho que ver? O que mais eu preciso fazer? E esses dias eu fiz uma constelação
E eu quero falar um pouquinho dessa constelação. Só um pouquinho, mano, antes de você continuar. Eu acho que aqui é um termo muito novo, né, para a gente, a questão da constelação. Então, antes de você continuar, explica um pouquinho para a gente o que é constelação, para que daí todos entendam realmente o que você vai falar. Isso, ótimo. Então, muitos de vocês talvez pensam é uma forma da gente ter um olhar diferente sobre algo ou sobre uma situação. Ela vem de agrupar. Quando eu faço uma constelação, ou tem vários tipos a gente fazer constelação, através de pessoas representando os elementos que eu quero olhar naquele sistema. Ou através de bonecos, eu, por exemplo, uso muito para atendimentos individuais os bonequinhos da Playmobil. Você pode usar pedrinhas, eu tenho um cliente que adora usar clips. E o que a constelação faz? A partir do momento que você posiciona os elementos que fazem parte, você passa a ter um novo olhar. É como se você saísse da posição de estar dentro do problema ou dentro da situação para enxergar de fora. E daí novas ideias, novas combinações, novas formas de vocês enxergarem o seu produto, agregar serviços diferentes vão acontecendo. E é muito lindo quando a gente vê isso acontecer. Para ficar mais palpável para vocês, eu vou trazer 2 exemplos. Primeiro eu vou trazer um exemplo que aconteceu esses dias, faz mais ou menos uns 2 meses. Faz um pouquinho mais, porque foi logo no início da pandemia. E aí eu tive 2 pessoas, 2 amigas que chegaram até a minha pessoa e queriam ver porque estavam com muita vontade de montar um negócio. E esse negócio era altamente sustentável. Posso dizer que como as empresas da incubadora Catavento, né? Socioambientais, porque elas queriam produzir refeições saudáveis, orgânicas, com todo um cuidado holístico para a saúde das pessoas. Muito empolgadas, 2 excelentes cozinheiras, até trouxeram os quitutes para eu provar, e eu adorei. E aí eu comecei a fazer o trabalho com elas. Então, coloquei primeiro o produto e eu perguntei para elas, o que esse produto tem, né? E elas começaram a colocar o que precisa para vocês, não foi o que ele tem, eu perguntei o que precisa para vocês terem esse produto. E fui colocando elementos e elas aqui olhando, né? Aí eu fui construindo pelo que elas estavam me trazendo. Eu até anotei aqui para falar para vocês. Elas falaram, precisa de propaganda, precisa de um local, precisa de clientes, precisa de matéria-prima. Foram os elementos que elas trouxeram. Talvez vocês já estejam pensando aí, e o que mais, né? E o que mais que não foi visto? Aí eu perguntei para elas, e vocês, o que cada uma de vocês tem para entregar para esse produto? Porque elas não trouxeram controle e gestão financeira, não trouxeram investimento, fluxo de caixa, não trouxeram nada desses itens. E aí eu primeiro fiz essa provocação para elas colocarem nessa formação o que elas tinham. E elas disseram, nós cozinhamos muito bem, nós sabemos fazer muito bem. Então, e aí a gente faz, né, dessa visão, elas já tomaram a consciência. Não precisou de nada puxa, eu tenho que primeiro aprender sobre gestão, eu tenho que ter um fluxo de caixa, ver quanto que vai gastar, se eu vou precisar de uma ajudante. Então, quantas outras coisas, através de um exercício de 5 minutos, automaticamente, elas mesmas tomaram a consciência. E isso é fazer uma constelação. É você sair daquele mental e colocar e estruturar os elementos para ver realmente o todo, tomar nova consciência. Querem saber de mais um exemplo? Querem?
Sim. Topo? Então, vamos lá. Esse também é bem interessante e é muito adequado a vocês. E eu adoro contar esse exemplo, porque foi uma empresa que já era muito bem estruturada, né? Bastante já sistêmica até, tanto que me convidou para fazer uma constelação para lançar um novo produto. E aí, quando a gente tem uma constelação para novos produtos, geralmente a gente coloca produto, o mercado, os clientes, né? O preço, a própria empresa, para a gente ver todas essas relações. E foi tão interessante porque essa das meninas eu fiz com bonecos, essa aqui eu fiz com pessoas. E aí, a pessoa que representava o cliente foi para onde? Para debaixo de uma mesa que tinha, gente. Olha que interessante. Sim. E achei aquilo, olhei para quem é o cliente meu, quem está aí, assim, se você for montar, você fica olhando de fora, você não faz parte, né? E aí eu perguntei para o meu cliente, faz sentido? Ele respirou, ele disse, pode parar, Rosaura, não precisa continuar. Eu esqueci do cliente. É algo que eu queria lançar muito, estudei muito, busquei tecnologia para reduzir preço, mas esqueci totalmente do cliente. Tchau, depois eu volto. E assim foi. Então, o que eu estou falando para vocês? Que quando eu paro e com intencionalidade eu vou incluindo tudo que está incluído, eu vou fazendo cada vez mais a visão maior e mais possibilidades e mais. Eu brinco muito que a palavra do princípio do pertencimento é e o que mais? E o que mais? E o que mais? No mínimo 3 e que mais. É do terceiro e que mais para frente que eu realmente começo a ver outras possibilidades, outras combinações. E nesse momento é algo que a gente tem que usar muito, né? Sim. Okay. Mãe, vou te interromper um pouquinho, que tem uma pergunta bem interessante relacionada ao que você está falando agora, tá bom? Sim, aí eu acho importante a gente discutir. Por mais otimista que o empreendedor seja, se não há uma preocupação com a construção de uma gestão sistêmica, é possível que haja impacto no futuro do seu negócio, ocasionando inclusive o fechamento do negócio? Com certeza. Imagine essas duas meninas que vieram, se elas já começassem a fazer, né, os seus produtos, né, suas comidinhas gostosas, maravilhosas, totalmente saudáveis. Ia faltar fluxo de caixa, ia faltar a gestão de entrega, de controle, como fazer a contabilidade, ver quanto que eu vou guardar e investir. E a tendência é pelo fechamento dessa empresa, né? Desse movimento, desse serviço, logo na sequência. Até o exemplo do cliente, né? Porque se a gente não pensa no cliente, o produto vai chegar de forma errada no cliente, né? Nem sempre o meu desejo é o desejo do cliente. Sem esse olhar, eu não vou ter quem consuma o meu produto depois. Isso. Eu gosto sempre de trazer também para a gente uma reflexão. Porque para o nosso cérebro, gente, não tem passado e não tem futuro. Para o nosso cérebro só tem o aqui e o agora, ok? Por que eu lembro de algo que foi bem legal no passado e me alegro quando? Agora. Sim. Eu lembro de algo triste no passado, eu choro quando? Agora, não é isso? Eu vou lá na memória para o futuro. Então, quando eu estou fazendo uma constelação para visualizar, para levantar novas possibilidades, eu estou fazendo esse movimento, usando esse super potencial, que é a mesma coisa também de fazer um planejamento, de ir lá na frente e reorganizar aquilo no agora.
olhando os riscos, as possibilidades e vendo se eu incluir tudo que tem que ser incluído. Aí a tendência do sucesso é muito maior, com certeza, e eu sou prova viva disso. Ok? Mãe, você tem, eu gosto muito de uma teoria que você aborda sempre com relação às cores dos negócios. Você poderia falar um pouquinho para o pessoal conhecer também, porque acho que é bem interessante para negócio de impacto social saber exatamente onde está se enquadrando dentro desse processo. Ótimo, ótimo. Essa teoria é do Frederic Laloux. E ele faz, por isso eu adoro trazer coisas lúdicas, né, no que eu falo. Então, essa teoria dele tem uma forma de visualizar os tipos de empresa e ele daí dá um nome pelas cores, né? Aí a primeira que ele traz, eu nem vou falar da primeira, que não vale a pena aqui, vou começar das amarelas. As empresas amarelas são aquelas empresas que têm muita burocracia, geralmente o futuro é igual ao passado, muita regra. Então, as organizações de forças armadas, algumas empresas estatais, né, são dessa forma. Depois ele traz a concepção das empresas laranja. O que são essas empresas laranjas? São as empresas que têm muita inovação, muita meritocracia, muita criatividade, onde o foco é o lucro e o sucesso. A gente tem muitas empresas assim atualmente. E os bancos também são exemplos dessas empresas, né? Onde todo o foco está no lucro e no sucesso, e daí também tem o mérito dos empregados. E nessa meritocracia eu quero trazer um segundo princípio para vocês também pensarem, que é o equilíbrio de dar e receber. O quanto eu estou dando e o quanto eu estou recebendo para o meu sistema. Está equilibrado? Né? Então, numa empresa, o que eu ofereço para o meu cliente está equilibrado com o que ele está me pagando. A gente tem um exemplo, por exemplo, das comidas gourmets, né? Que são comidas muito especiais, e daí você pode fazer um agregado a mais pelo que você oferece no preço. Agora, se você levantou o preço e só colocou o nome, logo você não vai ter esse retorno, porque você não está fazendo o equilíbrio do dar e receber. Vou até falar do sistema familiar, né? No nosso sistema familiar, como está esse equilíbrio? Como está essa divisão de todo dentro da família? E quando isso não está em equilíbrio, a gente tem vários atritos, vários circuitos sendo danificados, vamos dizer assim, daquela rede que eu conversei com vocês, ok? Então, essas são as empresas laranjas. Foco no lucro, no sucesso, muita meritocracia, muita tecnologia, muita inovação, ok? Aí depois nós temos as empresas verdes. Que são as empresas verdes? São aquelas com alto propósito, com muitas vezes propósitos sociais. A incubadora Catavento trabalha com as empresas socioambientais, né? Então, o propósito dessas empresas é muito forte. Só que muitas vezes essas empresas esquecem de incluir o sucesso e o lucro. E aí também elas não têm uma sustentabilidade. Porque falta esse item que é importante. Porque se eu dou o meu melhor para os outros sistemas, eu também posso receber o melhor dos outros. Essa quebra de paradigma do dinheiro, de que ele vem em troca do melhor que eu posso dar de mim, e eu realmente faço o meu melhor quando eu faço essa doação, e recebo daí do outro pelo melhor que ele deu por todo. Gente, é muito fantástica essa consciência e como ela dá fluidez para a abundância. Comecem a perceber isso. Comecem a mudar essa forma de ver aquilo que você ganha, aquilo que você lucra. E aí a gente tem as empresas que eu adoro e que eu acredito muito,
que pós-pandemia isso vai acontecer muito, muito, que são as empresas verde azuladas. Hoje a gente tem poucas empresas. São aquelas empresas que têm um propósito definido, que têm uma autogestão, que cada pessoa realmente sabe o seu papel no sistema. São empresas bem sistêmicas, eu diria. E Sim. que elas, além de ter seu propósito, elas também visam o lucro e o sucesso. Então, elas fazem a inteireza de tudo isso. E eu acredito que o pós-pandemia vai trazer muito essa visão, essa mudança Sim. de visão dentro das empresas. Então, já puxando o gancho, né, nessa questão da pandemia, porque a gente está vivendo um cenário muito tenso para o empreendedor, né, e o microempreendedor principalmente, porque eles estão sofrendo consequências, né, nos seus negócios fechados, né, muita questão que a gente não sabe, cuida da economia, cuida da saúde, e a gente tem todo esse problema. Mas o que o negócio, ele poderia estar fazendo, tipo, por exemplo, nesse período, estou fechado, não posso abrir agora, né? O que ele poderia, de repente, estar pensando para o pós, né? Para quando a gente puder retornar, como que essa empresa ela vai se enquadrar neste novo cenário? Porque o que a gente tinha antes já não vai mais ser, né? Vai ser uma nova realidade, uma nova forma de falar com os clientes, uma nova forma de colocar o produto. Será que as pessoas estão seguras para sair na rua, para entrar no seu estabelecimento ou não? Né? Então, como que esse empreendedor, né, e o microempreendedor, que é o que mais sofre no momento, como é que eles conseguem, né, trabalhar para poder se enquadrar ou estar nesse novo cenário que a gente tem? Isso. Então, vou trazer agora mais um princípio, né? Que é o separar o que está misturado. Então, nesse momento, a primeira coisa é não entrar na... E por que isso, por que aquilo? Não, peraí. Separar Sim. o que está misturado, ver realmente o que pode ser feito. Então, eu acredito que as empresas que têm resiliência, elas, primeiramente, elas têm que responder algo. A Mackenzie até traz os 3 R's, né? Que é responder a algo. Como que eu posso responder a isso agora? E que daí tem muito a ver até da minha atitude, né? Se é uma atitude de, nesse momento, parar para observar, então o que eu posso fazer para potencializar o meu retornar logo mais? Então, já começar a estar nesse futuro. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse retornar, sobre esse reimaginar, né? Então, primeiro, é responder. O que eu posso responder? Qual é a forma da minha atitude? O que eu posso retornar nesse momento com os recursos que eu tenho? Pensar sistemicamente é muito isso. O Walt Disney, ele fazia isso de uma forma fantástica. Primeiro ele sonhava, depois ele adaptava o sonho aos recursos que ele tinha. Sim. E depois ele criticava, ia ver todos os outros elementos, se ia dar certo ou não, fazer a checagem sistêmica daquilo. Porque o que a gente tem muitas vezes a vontade de fazer, né, gente? A gente pega aí, né, e isso não vai dar. Já Sim. vai... né? Nem deixa a ideia terminar na nossa mente. E aí você não está, quando a gente começou lá, criando novas possibilidades, né? Criando novas combinações. Então, use esse momento para isso. E o que também, o retornar, é o que eu já posso fazer nesse momento? Que possibilidades, Sim. que oportunidades. Essa é a característica do empreendedor. Vocês são empreendedores. Busquem essa força. E daí depois é o reinventar para o futuro. Sim. E aí eu tenho pensado muito sobre esse futuro, né? Que ao mesmo tempo, o futuro sempre era o futuro. A gente não tinha muita noção antes da pandemia e o que vai acontecer amanhã. A gente só era mais fácil de nós determinarmos possibilidades.
E a gente continua nesse mesmo universo, né? Então vai ser um novo olhar, um novo mundo, um novo normal, vamos dizer assim. Sim. Posso até dizer, né? Um novo normal. Então, uma das coisas que eu penso é que as coisas com propósito serão muito mais abraçadas, serão mais benquistas pela sociedade, as coisas com mais solidez, com mais propósito, as coisas que não são tão rápidas, coisas, né? Principalmente nas Américas, a gente tinha essa coisa do descartável muito fácil, né? Acredito também que vai ocorrer uma desvalorização das grandes metrópoles. Eu acredito, e a própria Mackenzie, que eu falei para vocês agora há pouco, também traz essa visão, né? E deixa eu assim, a outra coisa, gente, que vamos ter muito, saúde e qualidade de vida. Saúde e qualidade de vida vai ser algo que a gente vai poder realmente potencializar nesse novo universo, né? Então, essas empresas que vão entregar algo mais transparente, mais seguro, que tenha muita coisa agregada para os clientes, um mundo muito mais digital presente. Ontem mesmo eu recebi uma ligação, quando eu vou atender em Recife, eu alugava uma sala, né? E ontem eu recebi, não foi nem uma ligação, foi um WhatsApp das possibilidades futuras de eu alugar a sala, porque eu tinha feito um plano uma empresa que faz aluguel de salas, um local muito legal, assim, e provavelmente, acho que eu não vou, eu nem respondi ainda, estou aqui pensando o que eu vou responder, né? A gente desenvolveu toda uma metodologia de atendimento digital que talvez eu não utilize mais a sala. Então, esse novo universo digital descoberto, essa forma da gente fazer tanto delivery, né, de conseguir se conectar, eu acredito que está nesse novo olhar, nesse novo normal que a gente vai ter pós-pandemia. Mãe, Kleber fez uma pergunta, responder, retornar e reimaginar estas etapas ocorrem no momento atual ou devemos aguardar o momento para pensar nessas etapas depois? A visão do responder é muito o que eu posso responder agora, né? Porque quando a gente tem um contato com algo novo, a tendência é a gente entrar na emoção do medo. E o que o medo nos faz, né? Ele nos paralisa, ou ele faz com que a gente fuja, não enxergue, não veja, não entre em contato, ou nos leva para a ação. E esse responder é isso, é o que eu posso fazer agora. A gente agora há pouco mesmo falou um pouquinho de que se não tem realmente como eu colocar algo diferente nesse momento, o que eu posso buscar para o meu logo depois, que é o retornar, né? Então, eu no primeiro momento, o que eu posso responder? Qual é a energia que eu vou responder? O retornar tem a ver com o que eu posso fazer agora, com o que eu tenho, né? Já agir dentro do que eu tenho. E o reimaginar já é programando esse novo que eu falei agora há pouco, né? O que eu já posso hoje já pensar para quando esse novo estiver instalado. Isso de uma forma muito sistêmica, usando esses princípios que a gente falou do pertencimento e o que mais eu posso ver, como que vai estar esse meu equilíbrio de dar e receber com todas essas novas características que o mundo vai querer dos produtos, né? As pessoas vão valorizar mais aquilo que elas vão investir nas coisas e separando o que estava misturado mesmo, vendo o detalhe do detalhe, porque vai ser um consumidor mais exigente, com certeza. Sim. Respondi, Kleber?
Vamos ver se ele disse, se respondeu. Até porque nesse momento gera muita ansiedade para as empresas, os empresários, né? Eles ficam meio sem saber o que fazer. E trabalhar com esse momento de repensar, de planejar, de se reestruturar, ajuda você também não ficar tão ansioso, né? A trabalhar com essa questão da ansiedade para pensar que tem futuro, né? O que eu posso fazer diferente? Será que o que eu estava fazendo antes também estava certo, né? Eu acho que cabe também uma reavaliação do todo, do negócio, dos clientes, onde a gente está, né? Então ajuda nesse momento de incertezas, né? Isso. E um outro princípio que também é muito lindo é o princípio da ordem. E esse princípio, ele tem como essência a honra à precedência. Sim. Então, honrar quem veio antes, né? Se de repente eu tenho que me reinventar e lançar um outro produto, não esquecer do que eu fiz anteriormente, do que eu aprendi anteriormente, do que veio antes. Algumas pessoas até vão ter que não mais agir. Pense nessa empresa que eu falei que alugavam salas e tinha um fluxo de rendimento muito bom, porque muitas pessoas usavam aquele local. E agora, né? E até honrar isso. E o princípio da ordem, ele muda. Então, tem alguns momentos, vou dar o exemplo meu e da Tatiana, né? Então, lá no sistema familiar, quem é primeiro da ordem? Eu que sou a mãe. Ela veio depois, ela é minha primogênita, mas veio depois. Então, ela, no sistema familiar, que me honra. O que está acontecendo nesse momento? Ela é a primeira da ordem. Ela é a professora, né, da universidade, da incubadora, que me fez o convite para estar com vocês aqui nesse momento. Então, eu a honro em primeiro lugar. Então, em alguns momentos eu sou o primeiro da ordem, em outros momentos não. Porque esse princípio da ordem diz que a gente tem que cuidar das sabedorias específicas, dos conhecimentos específicos e de quem naquele momento é o primeiro para fazer aquilo acontecer. Se uma organização tem uma hierarquia, se uma empresa tem uma hierarquia, né, o diretor, subdiretor, gerentes, a hierarquia tem que ser obedecida, tem que ser respeitada, senão também vira uma bagunça, como também na casa da gente, né? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu falei que a gente faz parte de vários sistemas, estamos aqui falando das organizações do futuro, né? E qual é primeiro de cada sistema? Primeiro de cada sistema é você. Porque se você não está bem, do seu ponto de vista, tá? Como é que você vai estar bem para os outros? Então, nos cuidar sistemicamente, como integrantes de uma organização, como integrantes de um sistema familiar ou até do time de pelada, como é que eu vou estar bem para o todo? Essa consciência nos conecta com aquela consciência inicial, de que eu interfiro em tudo. Então, se eu cuido de mim, eu vou estar cuidando também para os outros. Sim. E às vezes é tão difícil no negócio a gente se colocar no lugar do outro, né? Para poder pensar. Então, se eu vou preparar um produto, eu vou organizar até o meu espaço, se é um estabelecimento de alimentação ou de eventos ou um outro tipo de negócio, não é o espaço para mim somente, né? É o espaço para mim e para aquele outro que eu quero que seja o meu cliente, né? O foco também na pessoa que eu quero que seja o cliente. E aí tem que ter essa integração muito grande, porque muitas pessoas acabam escolhendo o lugar que ela se identifica, né? O empreendimento, seja consumo, ou seja roupa, seja artesanato, né? O que for, até mesmo a questão de fazer um exercício, academia e tal. Então você vai para aquele lugar que você se sente bem, que você teve uma conexão com ele. Né? Então, essa questão acontece muito dentro dos...
Isso, Tatiana. E assim, tem um exercício sistêmico que eu adoro também, que é o exercício de você, de repente, colocar 3 cadeiras ou colocar 3 círculos no chão. Aqui é o meu cliente, aqui é o marketing, aqui é o produto. Então, você vai e se coloca, vai fisicamente, essa cadeira representa o cliente, né? Ou essa cadeira representa a minha sócia. Se eu estivesse no lugar dela, do ponto aí se sente na cadeira, do ponto de vista dela, o que eu viria, o que eu enxergaria? E aí é um exercício, vamos dizer, que você faz de uma forma mecanicista de posição, que ajuda você a interagir com o ponto de vista do outro. E isso Sim. nos ajuda a fazer no nosso dia a dia. Sim. Ok? Mais alguma coisa, Tati, que você queira perguntar para a gente ir para um exercício final? Não, pode ir, porque já são... Isso. Como a gente fez aquele exercício inicial, eu programei também um exercício final para vocês, um exercício sistêmico. E esse exercício é na nossa fluidez do aqui e agora, que é o hoje, que a gente já falou um pouquinho hoje sobre o nosso hoje, né? Então eu quero que cada um de vocês agora novamente entre em contato com a sua respiração e se imagine no centro do símbolo do infinito. Lembram do símbolo do infinito? Desenhem um símbolo do infinito mentalmente e se coloquem no centro desse símbolo. E nomeie um dos lados do símbolo para ser o seu passado e outro lado para ser o seu futuro. Escolha o lado do seu passado e do seu futuro. E agora, se imagine olhando para o seu futuro. E volte para o centro que representa o seu presente. E no movimento, imagine você virando de lado e olhando agora para o seu passado. E desenhe uma linha imaginária que vai do centro do símbolo do infinito até a ponta. E caminhe por essa linha, lembrando os principais eventos da sua vida. E vá mais, lembrando de cada acontecimento importante, profissional, acontecimentos dentro da sua empresa, da sua vida, da sua formação, da sua juventude, da sua criancice. Você bem pequeno, até chegar no colo da sua mãe. Ao chegar no colo da sua mãe, agradeça a ela pela vida que ela lhe deu. Independente dela estar contigo nesse caminhar, pois foi sua mãe biológica que lhe deu a vida. E agradeça ao seu pai por ter aceito a sua mãe e, através dela, ter lhe dado a vida. E volte caminhando nessa linha,
E agora eu quero que você colha cada pérola, cada aprendizado de todos os principais eventos que você foi redescobrindo da sua vida. Coisas boas e coisas não tão boas, mas o que ficou foi o que você aprendeu. E vai colhendo, como se fossem flores, pérolas, mais e mais colheitas nessa sua caminhada. Que o que a gente leva do passado é o que a gente aprendeu. E ter esse olhar para ele faz com que a gente chegue no presente com inteireza. E assim você faz agora. Está de novo no centro do infinito. No aqui e agora. E atrás de você, tudo o que fez você ser o que você é hoje. E você honra e agradece tudo o que veio antes, cumprindo o princípio da ordem. E com toda essa inteireza que você está hoje, você consegue, com certeza, olhar mais e mais o que compõe o sistema nesse momento. Com todas as provocações que nós fizemos aqui. E o que mais eu tenho que incluir, o que eu tenho que olhar, qual é o equilíbrio entre o dar e receber disso que eu estou fazendo, como ficam as outras pessoas envolvidas, Sim. o que eu estou oferecendo é o que o meu cliente quer. E ao fazer todo esse olhar sistêmico, você pode olhar para o futuro novamente. E tenha certeza que sendo assim, porque a gente só faz agora, o futuro vai ser melhor. E esse novo olhar, e esse novo normal, que a gente falou tanto aqui, e trouxe tantos inputs, né? E formas Sim. de pensar, vai ser radiante para cada um de vocês. E eu tenho certeza disso. Sim. A gente tem mais alguns minutos. Queria agradecer, né, a todas as pessoas que acompanharam com a gente, estiveram presentes, minhas amigas, todo mundo mandando coração, os alunos, professores, né, os amigos da minha mãe também que estão presentes. Muitos devem ter estranhado quem entrou depois, eu falando mãe, né, porque a nossa convidada, além do currículo dela master, ela também é minha mãe, então a gente acaba se aproveitando, né, para poder ter esse contato, né, a gente ter esse contato mais próximo e consegue, então, convidar para a gente ter uma visão diferente, porque muitas vezes quando a gente está trabalhando lá na incubadora, né, com os nossos negócios de impacto socioambiental e com outras questões, a gente não tem muitas outras visões, né, e principalmente essa que são novas formas de ver o negócio, né, na questão sistêmica, as constelações também, que têm ajudado muitas decisões, e formas diferentes de a gente se preparar na hora de realmente estruturar um negócio, né, e a gente conseguir ver o mundo de outra forma e o negócio de outra forma, porque muitos acabam por fechar, por não ter esse olhar, né, por não ver o todo, por não ter entendimento, não trabalhar com uma gestão, com planejamento, né, e aí eles acabam tendo todos esses problemas. Agradeço muito todas as pessoas que estão aí mandando corações e falando que foi uma live muito boa, né, que estão acompanhando. A gente não consegue ficar respondendo, porque eu tenho um problema. Se eu começar a responder ali, é capaz de eu desligar a live. Então é melhor eu vou só falar uma coisinha. Apareceu Fátima Ortiz, minha diretora de teatro de 30 anos atrás. Linda, amada, querida. Gratidão, uma grande atriz e diretora lá de Curitiba. A Fátima eu conheci desde pequenininha, ela me pegava no colo, enquanto a mãe estava ensaiando, ela cuidava da gente. Obrigada, Fátima, pela presença, por estar aqui, e lembrar, nesses minutos finais, que toda terça-feira a gente tem
essas lives sobre vários assuntos relacionados a empreendedorismo, né? Vão ter várias lives daqui por diante, toda terça-feira às 18 horas no Instagram da Catavento. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, segue lá e fica atento às nossas lives. A live está sendo gravada, né, no canal do YouTube, Catavento Werne, é isso, Paulo, estou falando certo? E também tem o da Werne, né? Então, a gente está gravando a live, ela vai ficar disponível, né? Para quem não conseguiu assistir toda, chegou depois vai lá e dá uma olhadinha também, né, na live. Eu queria agradecer a minha mãe por ter aceitado esse convite, por compartilhar toda a sua experiência, né, nesse processo, para a gente poder estar aqui conversando sobre a questão, esse olhar sistêmico no empreendedorismo, sobre esse nova forma de pensar e de agir, né, que a gente tem dos nossos negócios. Mãe, você quer falar mais um pouquinho? A gente tem uns 4 minutinhos. Eu quero. Eu adoro falar, né? Tem 4 minutos, então, você controlando. Eu acredito muito que nas pequenas coisas a gente pode fazer grandes movimentos e grande diferença para a gente e para o mundo. Então, fazer com intencionalidade. Realmente, todo dia dizer o que eu fiz hoje para ser melhor do que ontem. Né? Todo dia olhar o que aconteceu de legal, o que aconteceu que não foi tão legal assim. Eu tenho uma grande mestra também, a Cornélia Bonecamp, que me ensinou muito sobre constelações, e ela disse que o mundo é como ele é, que historinha de Hollywood é só lá em Hollywood, que a gente tem as coisas boas e as coisas não tão boas. Mas se eu tiver um olhar diário com o que aconteceu e o que eu aprendi com isso, e aí num segundo movimento sistêmico do que eu posso fazer melhor e facilitando um crescimento global para um bem comum maior. Eu acredito muito nas empresas verde-azuladas, eu acredito nos propósitos e na construção conjunta. E espero que cada um de vocês ainda mais tenham fomentado esse querer no coração de vocês. E é através da ação de cada um de nós que a gente vai fazer realmente as coisas de uma forma diferente, com um novo olhar, com um novo normal. Novo olhar, né? É um novo normal, não vai ser mais como antes, né? A gente vai ter que pensar muita coisa, né? E reavaliar as nossas atitudes e ações. E eu acho que é isso que nos mantém nesse momento. Essa reavaliação, essa reconexão com a gente, né? E com o que a gente pode fazer diferente depois, porque, quem sabe, a gente nunca teve tanto tempo para poder pensar, né? E refletir esse nosso agir, e agora a gente está tendo esse tempo. Então, é hora de pensar nesse teu negócio com calma, né? Nessa tua realidade, e como que a gente pode estar mudando isso tudo. Tem muita gente dizendo que ficou muito pequeno. Realmente, a gente pensa que uma hora é muita coisa, né? E quando passa rapidinho e a gente não vê passar, né? É a primeira pitada sistêmica. Só um pouquinho, né, gente? É um conteúdo muito extenso e tem muita profundidade, né? A live, ela nos dá uma visão para quem tiver interesse, poder estudar um pouquinho, né? E quem quiser aprender um pouco mais sobre essa questão sistêmica, constelação familiar, segue lá minha mãe, ó. Isso. Arroba Rosaura Maria Fontoura. Maria Fontoura, que lá ela também faz algumas lives mais focadas nessa questão sistêmica também. Quem quiser aprender um pouquinho mais, é só chegar lá também, tá? Então, gratidão. A gente está chegando no final. Muito obrigada.